Salve, salve família, beleza? Como é que vocês estão? Gente, bem-vindos à Arena TV, certo? Canalzinho novo sobre vários esportes, onde iremos comentar sobre algumas das nossas modalidades favoritas aqui, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje estou aqui para inaugurar meu novo quadro, o Entre Linhas, beleza família? Gente, como eu tinha dito no Instagram anteriormente, o Entre Linhas vai ser um quadro que iremos comentar sobre todas as modalidades de basquete. Basquete olímpico, 3x3, NBB, NBA, Liga Europa, todas as modalidades, beleza? E qualquer outra das novidades que irão vindo sobre especulações e coisas que irão rolando, a gente vai comentar. Boa família, vamos lá. Seguinte, nosso primeiro quadro aqui, vamos dar início com o Entre Linhas da Rodada, beleza? Gente, o Entre Linhas da Rodada, a gente vai comentar sobre todas as rodadas de finais da NBA, NBB e outras ligas também que estão na sua off-season, beleza? Seguinte, hoje, para começar com o pé direito, iremos comentar sobre as oitavas de final do NBB aqui nos playoffs, tá bom? O primeiro confronto que tivemos foi entre Franca e Botafogo, certo? O jogo rolou lá no ginásio do Pedrocão, a galera foi eufórica, beleza? Ginásio cheio, já sabe como é que é, né, cara? Fase eliminatória, todo mundo vai querer ver, certo? Seguinte, o placar foi da vitória da equipe francana de 94-68, família, onde nosso destaque da partida foi o primordial, o rei de Franca, cara. Lucas Dias, beleza? O cara tá matando muita bola, com certeza vai concorrer novamente pro novo prêmio de MVP que vai rolar nessa rodada, que vai rolar nesse campeonato. Família, Lucas Dias entrou em quadra, beleza? Fez seu jogo, matou bola pra caramba e ele foi o destaque da partida, beleza? Lucas Dias marcou, cara, 24 pontos, 14 rebotes e também, com certeza, né? Salvinha de palmas. Ele atingiu a sua marca de mais de 500 jogos no NBB, beleza? Mais de 500 porque esse foi o jogo 501, na verdade, beleza? Então, cara, parabéns, Lucas Dias, que sua carreira seja muito mais longilínea do que a gente tá desejando aqui, beleza? Tamo junto. Família, nosso segundo jogo da rodada rolou entre São José e Mogi Basquete, beleza? O jogo foi acirradíssimo, certo? Disputaram e empataram pontos até o último quarto, onde tivemos vitória do Mogi, por 5 pontos de diferença. O placar foi 75-70, beleza? Mas foi jogão, gente. Bola no final do jogo, marcação intensa. Você sabe como é que é. Clássico paulista é sempre assim, né? Vamos lá. Gente, o destaque da partida, por dentro da equipe do Mogi, foi nada mais nada menos do que o nosso americano Dwayne Johnson, certo? Dwayne... Ih, caramba. Ô, produção, não é esse Dwayne Johnson não, tá? Ah, sim, esse é o nosso Dwayne Johnson, família, não é o The Rock, pelo amor de Deus. Já pensou o The Rock jogando, cara, no NBB? Esse é demais, né? Mas vamos lá. Gente, nosso gringo marcou simplesmente 23 pontos e foi o cestinha da partida na vitória do Mogi, beleza? Além de marcar 19 pontos de eficiência e marcando 15 taxas de plus-minus. Gente, pra quem não sabe, plus-minus é uma métrica que mede o impacto de um jogador no placar enquanto ele está na quadra. Ou seja, ele deu muito impacto na quadra, gente. Arrasou no jogo. Tamo junto, Danny Johnson. Não é o The Rock não, hein? Família, nosso terceiro jogo da rodada foi simplesmente entre Brasília Basquete e Caxias do Sul, ok? São dois projetos novos no basquete brasileiro. São equipes que não tem tanta tradição no basquete, porém eles já têm uma paixão e um apego por basquete simplesmente por estarem investindo disso, certo? Em Brasília nunca teve um time de basquete que eu me lembre na história, e Caxias do Sul é uma equipe já que é um pouquinho mais tradicional em comparação ao Brasília, beleza? Gente, o jogo foi muito bom também, certo? Tivemos a presença dos nossos parceiros aqui, Buiú, Brunão, os caras que estão acompanhando o basquete do Brasília vão saber quem é, beleza? Resumindo, gente, o jogo contou com a vitória do Brasília por 73-64, beleza? Teve uma certa vantagem no finalzinho do terceiro quarto, porém, o Brasília conseguiu administrar bem sua vantagem, certo? O destaque da nossa partida, gente, foi nada mais nada menos do que Rafael Paulick, beleza? Rafão, nosso pivôzão, monstro da quadra, beleza? Dominou o garrafão, gente, de cabo a rabo no jogo. Não teve jeito, ninguém segurou o homem, beleza? Gente, Rafael Paulick marcou simplesmente 26 pontos, 7 rebotes e marcando 33 de eficiência, cara. Pra você ver o impacto que ele teve no jogo, beleza? Tamo junto, Rafão.
Família, e fechando o último jogo desse lado A do chaveamento das oitavas, tivemos Flamengo e União Corinthians, beleza? Flamengo é uma equipe já tradicional no basquete há muitos anos, onde tivemos a passagem do nosso querido Oscar Schmidt, né? Que Deus o tenha, que seja no bom lugar, né? E a equipe do União Corinthians também, que é uma equipe já um pouco mais nova. Nova, porém o seu investimento e paixão pelo basquete também estão sendo bem notados, beleza? Tamo junto, rapaziada do Sul, União Corinthians, tamo junto, viu? Família, o jogo, querendo ou não, teve uma dominância maior pelo lado do Flamengo, tá? Eu não vou entrar em detalhes em questão a táticas de time ou, enfim, outras questões. O negócio foi bola na rede. Bola na cesta, né? Que não é futebol. Mas vamos lá. Gente, vitória do time carioca sobre o União Corinthians de 102-72, beleza? Joguinho meio parelho, mas o União Corinthians teve seu valor, certo? Dentro da vitória do time carioca, família, nosso destaque da partida foi Alex Negrete, beleza? O cara foi muito bom, cara. Simplesmente marcou 30 pontos, 11 rebotes e 34 de eficiência. Duplo-duplo também pro nosso Alex Negrete, beleza? Jogou muito, cara. E agora, família, iremos para o nosso lado B da chave, onde tivemos o primeiro confronto entre Pinheiros, nossa equipe da capital aqui, e a equipe do interior, que é a equipe de Rio Claro, beleza? Jogo acirradíssimo também, o jogo começou aqui na capital paulista, no ginásio do Pinheiros, certo? Onde contamos com a vitória do Pinheiros por 95-80, gente. Pinheiros jogou muito bem, Rio Claro também deu seu valor, certo? Lutou até o fim, porém, vitória do time pinheirense, beleza? Basicamente, gente, o destaque da partida foi o nosso HP Santos, beleza? O moleque jogou bem. Gente, se vocês forem puxar o replay, deu enterrada, assistência, ponte aérea, rebodante. Acabou com o jogo, cara. Acabou com o jogo. Muito bom. Gente, nosso HP Santos marcou 22 pontos e 8 rebotes, beleza? Faltou 2 rebotezinhos pra anotar seu duplo-duplo, mas, cara, a gente viu. Você jogou muito. De verdade. Tamo junto, irmão. Família, do outro lado do jardim tivemos um enfrentamento entre Paulistano Basquete e Bauru Basquete. Duas equipes que eu adoro de paixão, beleza? Paulistano é uma equipe que já é bem tradicional, tanto quanto Bauru também. Bauru é uma equipe super tradicional no basquete já há muito tempo, beleza? Entretanto, tivemos a vitória do time paulistano por 80-77, beleza? 3 pontinhos de vantagem, foi uma bolinha no final do jogo ali que, cara, fez toda a diferença. A rapaziada do Paulistano que tá querendo levar essa série de uma maneira direta, beleza? Confronto direto ali, querendo administrar vantagem, marcação cerrada, beleza? Porém, vitória do time do Paulistano aqui. Nosso destaque da partida do time do Paulistano foi nosso parceiro Vitinho, beleza? O armador tá jogando muita bola. Você que é da Wise Fan aí, todo mundo que acompanha o Wise Basketball, esse é um moleque que ele teve um dos maiores prospectos da geração do Wise, beleza? Acabou entrando no time titular do Paulistano, assinando como profissional e, cara, tá matando muita bola, tá fazendo o seu jogo, cara, redondinho. Sabe aquele armadorzinho que a gente começa a falar sobre... Cara, esse é um armador, tipo, eles chamam de point guard, né? Que é aquela brincadeira de point guard do basquete americano. É um point guard, cara. É um armador que ele consegue achar passe, ele dá assistência, ele aproveita os espaços que os pivôs criam. Tudo isso, cara. O Vitinho é um moleque muito completo. Além de novo, tá concorrendo a um prêmio de melhor evolução do atleta jovem que mais evoluiu dentro do NBB, né? E vamos torcer para que ele consiga ganhar esse prêmio, porque, cara, o Vitinho é um moleque que eu admiro muito, desde a época da base, beleza? Tamo junto, Vitinho. Simplesmente, cara... Vitinho marcou 23 pontos e 6 cestas de 3 pontos, família. Não tô falando errado, não. Não foi 4 nem 5, foram 6, beleza? Matou muita bola, cara. Você é muito bom, Vitinho. Tamo junto, irmão. Família, terceiro jogo do chaveamento foi um clássico mineiro. Nosso Lucão aí, ó. Nosso parceiro Lucão. Dá um salve aí, Lucão. Opa! Aí, ó. Nosso parceiro mineiro. Bom, torce pro Galo, mas desse jeito ele falou que, cara, hoje ele torceu pro Minas. Não gosta do Cruzeiro, né? Não vou saber por quê. Seguinte, confronto direto da equipe mineira, das equipes mineiras, né, para ser mais exato, entre Minas Basquete e Cruzeiro Basquete. Novamente, são duas medidas, 2 pesos e 2 medidas, porque o Minas Tênis Clube, ou o Minas Storm, né, que é outro time agora, que mudou, sempre vive mudando de nome, né, enfim... já é uma equipe que já tem uma certa rodagem dentro do basquete, né, uma equipe mais consolidada, é uma equipe que... já tem uma história um pouco mais
não vou falar que evoluída, mas um pouco mais consagrada, né? Não desmerecendo as outras equipes, não desmerecendo a equipe do Cruzeiro, que é um projeto totalmente promissor, que é um projeto que, cara, eu torço muito para que evolua, porque tem muita qualidade, beleza? A molecada do Cruzeiro joga bastante, os veteranos que chegaram também para agregar foram muito bons, beleza? Porém, contamos com a vitória do Minas por 99-94. Placar, cara, tete a tete, do primeiro ao último quarto, cara. Se eu não me engano, o jogo foi definido nos últimos 5 minutos de posse de bola, alguma coisa assim. Mas enfim, vitória da equipe mineira, né, do Minas, no caso, beleza? E o destaque da partida, na vitória do Minas, foi nosso parceiro Ricardo Fischer, beleza? Fischer, que é um dos veteranos que acho que já tem mais bagagem dentro do NBB, um dos armadores que mais tem bagagem dentro do NBB, que acabou marcando 23 pontos, marcando 5 assistências e terminando o jogo com 23 marcações de eficiência, beleza? Cara, é de admirar o basquete do Fischer, porque ele sempre mantém essa média, né? Não vou falar que ele tem uma irregularidade, mas é um cara que ele sempre mantém essa média de 23 pontos, 5, 6 assistências por jogo, isso quando não tem rebote, né? Mas vamos lá, Fischer, jogou muito, irmão. Família, e o último jogo desse chaveamento do lado B, tivemos a equipe do Corinthians Basquete versus a equipe de Campina Grande, que é a Unifacisa, beleza? Jogo muito bom, contou também com homenagens ao Oscar Schmidt, né? Eles fizeram um palanque no meio do ginásio, no meio do ginásio não, né? Mas no meio das arquibancadas do ginásio, colocaram uma regata autografada do Oscar que ele jogava na época. Pra quem não sabe, o Oscar também jogou pelo Corinthians, e entre outras equipes aqui no Brasil também, beleza? Mas foi muito bonito de ver, cara. E a equipe do Corinthians simplesmente representou na homenagem, beleza? Vencendo de 88-78 a equipe de Campina Grande, beleza? O jogo também acirradíssimo, tivemos partidas ali em momentos do quarto que o Unifacisa conseguiu liderar um pouquinho no placar, depois o Corinthians virava, então ficava sempre nessa oscilação. Mas vamos lá, o destaque da nossa partida do Corinthians foi nosso gringo Elijah Clark. Cara, o gringo jogou muita bola. É de se admirar, porque o cara já chegou no basquete brasileiro, cara, dando o nome dele, sabe? Mantendo médias ótimas de pontuação, cestas de 3 pontos também. Então é o seguinte, Elijah Clark nesse jogo marcou 20 pontos, 6 rebotes e 5 cestas de 3 pontos, anotando também 21 de eficiência. Cara, o Elijah Clark foi um dos gringos, assim, que eu acho que se tivesse uma premiação de melhor jogador estrangeiro da temporada, eu acho que ele levaria, tá? Mas, cara, muito bom. Parabéns, Elijah. Você jogou muito. Vitória do time corintiano e timão neles, beleza? Vamos lá, rapaziada. Seguinte, família. Esse aqui é o nosso chaveamento, onde temos especulações ali de qual time vai avançar, qual time vai voltar pra casa, qual time que vai ser campeão. E, cara, olha, eu vou marcar um tempinho agora pra poder comentar sobre meus palpites. Assim, não é nada pessoal, mas é uma coisa que eu acho que vai avançar, certo? Só nessa primeira fase. Nos próximos vídeos a gente vai comentando sobre quem vai avançando e quem eu acertei e quem eu errei, beleza? Deixa aí nos comentários também quem você acha que avança, quem você acha que vai ser campeão, tudo isso, beleza, família? Seguinte, no chaveamento do lado A, entre SESI Franca e Botafogo, eu acredito que Franca vai passar, certo? É um time que já tá mais engajado, é um time que nessa temporada também eles foram vice-campeões do basquete das Américas, né? Que é a nossa Libertadores do basquete que todo mundo fala, beleza? Então eu acredito que Franca avança e eles vão enfrentar o Mogi Basquete, que vai avançar também. Eu creio que o Mogi Basquete vai avançar sobre a equipe do São José. O Mogi Basquete tem uma equipe um pouco mais nova, um elenco mais oxigenado, né? Dando um gás a mais ali entre os jogos. Mas enfim, eu acredito que na próxima chave vai ser Franca versus Mogi Basquete, beleza? Na parte de baixo, eu acredito que a equipe do Brasília, por mais nova que seja, vai avançar no Caxias do Sul, beleza? A equipe do Brasília tá mostrando muito bem seu valor, estão gerando grandes jogos, assim, administrando boas vantagens, e o técnico também é um ótimo cara, beleza? Do outro lado, cara, querendo ou não, acredito que a equipe do Flamengo vai se sobressair, tá? Acho que um bom exemplo foi o primeiro jogo. Não é uma coisa que, assim, eu tô dizendo que União Corinthians vai tomar um atropelo ou algo do tipo. Não, pelo amor de Deus, gente. Mas acredito que o Flamengo vai passar com uma certa facilidade ali. Então, no chaveamento de baixo, eu creio que seja Brasília versus Flamengo, beleza?
Do outro lado do chaveamento, família, eu acho que o couro vai comer, porque é o seguinte, nesse chaveamento, a gente tem Pinheiros, Rio Claro, Paulistano Basquete e Bauru Basquete, beleza? Só que o que acontece? Vamos lá, vou falar o que eu acho que quem vai avançar. No primeiro chaveamento, eu acredito que o Pinheiros passe do Rio Claro, beleza? E no chaveamento de baixo, eu creio que o Paulistano avance sobre o Bauru Basquete. Resumindo, gente, é provável que teremos o derby dos Jardins nessas quartas de finais do NBB, desse lado da chave, beleza? Pra quem não conhece, gente, Derby dos Jardins é um apelido que a gente tem sobre essas duas equipes quando elas se enfrentam, né? Entre Pinheiros Basquete e Paulistano Basquete. Porque o que acontece? É como se a gente no futebol estivesse falando sobre Corinthians e Palmeiras. É um derby. Então são equipes que elas são rivais, né? E todo jogo é uma surpresa. Então todo jogo é acirrado, todo jogo vai conseguir alguma surpresa. Às vezes uma rivalidade maior, às vezes uma confusãozinha, mas é normal, cara, de jogo, beleza? No chaveamento de baixo, eu creio que o Minas avance sobre a Raposa, beleza? Minas que tá mostrando bem, Paranhos tá jogando muito também. Eu acredito que Minas avance e irá enfrentar o Corinthians, que tá enfrentando a equipe do Unifacisa, certo? Acredito que a equipe paulista tem uma certa vantagem até pelos jogadores querendo mostrar seu valor, porque eu não sei se a maioria da galera sabe, mas o Corinthians está tentando fechar seu programa de basquete, né? Assim como aconteceu com São Paulo ano passado. Infelizmente é uma coisa que... Bom, eu não sei te explicar, mas infelizmente está acontecendo dentro do basquete brasileiro, né? Não sei se é verba, não sei se é algo do tipo, não sei se é administração, mas bom, vamos aguardar, beleza? Família, esse vídeo está sendo patrocinado pela Tive Tecnologia, beleza? É uma empresa especializada em áudio e vídeo. Então você que está precisando de uma salinha de podcast como essa aqui, ou alguma coisa para, por exemplo, uma reunião, ou call, conferência, tudo isso, família, só dá um salve na Tive, beleza? Tamo junto. Seguinte, família, finalizando agora o quadro do Entre Linhas da rodada, certo? A gente vai comentar agora sobre algumas notícias e especulações que estão rolando dentro da NBA. Beleza? Pra quem não sabe, a NBA também tá na sua fase eliminatória, sua fase de playoffs. Os jogos estão sendo muito acirrados, os jogos estão sendo, tipo, cara, pau a pau ali. Porque o que acontece? Esse chaveamento da NBA, está sendo muito mais competitivo, beleza? Estamos tendo jogos muito parelhos ali, times que ninguém dava nada e estão surpreendendo, né? Times que eram de topo de linha, de topo de cadeia, estão, né, desapontando alguns torcedores, mas enfim, são coisas que iremos comentar dentro da Arena TV, então fica com a gente, beleza, família? Família, nossa primeira notícia, não tem como a gente não falar sobre ele, beleza? Nosso brazuca, Thiago Splitter, que é o treinador principal do nosso Portland Trail Blazers, beleza? A galera sabe como é que foi meio conturbada essa chegada do Thiago Splitter no time, porém, cara, ele mostrou seu valor. O Portland já tinha alguns anos que não tinha um time competitivo, e o Thiago Splitter, com as peças que tinha, cara, ele chegou com o time feito e fez, cara, marcas que outros times melhores não conseguiram, beleza? Thiago Splitter é um baita técnico, todo mundo sabe da carreira dele, todo mundo sabe o que ele fez como jogador e o que ele tá fazendo como técnico também, beleza? E a primeira notícia do Thiago Splitter, cara, é que ele é o primeiro brasileiro campeão da NBA. Na real, não é uma notícia, é um fato, né? Esse primeiro fato que a gente tá relatando aqui, porque isso demonstra o quanto o cara é dedicado por basquete. O cara poderia muito bem, tipo, pegar o dinheiro dele, se aposentar e tudo mais, mas o cara é tão apaixonado por basquete que ele se especializou como técnico e tá de volta na liga, beleza? Isso é maravilhoso, cara. Pra mim, eu acredito que é uma grande vitória do basquete brasileiro. A gente tem um brasileiro representando a nossa seleção, representando a nossa camisa dentro de uma liga especial que é a NBA, que todo mundo sabe, beleza? Seguinte, família. Thiago Splitter, além de ser o primeiro brasileiro campeão da NBA, é o primeiro treinador brasileiro da história da NBA, beleza? A gente sabe que a gente tem o Victor Galvani, né? Que ele tá no Capitanes do México, na D-League da NBA também, que basicamente entrou no mesmo ano, mas eu acredito que o Thiago entrou acho que uns meses antes, alguma coisa assim do tipo. Mas enfim, é o primeiro treinador brasileiro da história da NBA e também é o primeiro treinador latino a levar um time aos playoffs da NBA, além de ganhar um jogo dos playoffs da NBA, beleza? Cara, pra quem não acompanha basquete e pra quem, assim, tem uma certa paixão pela sua seleção ou pelos jogadores brasileiros que você acompanha,
às vezes não tem noção da proporção que é isso. Mas você chegar numa liga onde, vamos falar que 90% do mercado é americano, e você chegar com uma característica de estrangeiro e chegar, pô, ganhando jogos, demonstrando o seu valor ofensivo e defensivo, taticamente demonstrando um jogo impecável dentro do seu ginásio, também tendo a maior quantidade de vitórias fora de casa, né? Cara, o Thiago Splitter simplesmente foi sensacional, beleza? Sensacional. É um cara que eu tiro meu chapéu. Eu não tô de chapéu aqui, mas enfim, tiro meu chapéu pra você. Tamo junto, Thiagão. Família, agora a gente vai falar sobre algumas premiações individuais que estão rolando, beleza? Gabriel, como funcionam essas premiações? Gente, seguinte, na temporada regular, a gente tem... Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. A gente tem o MVP da temporada regular, né? A gente tem o prêmio de sexto homem. Sexto homem, basicamente, é o cara que vem do banco e ainda continua mantendo vantagem do time. Então vamos falar que é o melhor reserva, vamos se dizer assim, beleza? O prêmio de jogador que mais evoluiu e o prêmio de defensor do ano, certo? Dentre outros prêmios que estão rolando aí dentro da liga, que são prêmios mais novos, né? São prêmios mais atuais que acabaram apadrinhando dentro da liga, beleza? Família, tava uma especulação de quem ia ganhar o prêmio de sexto homem dessa temporada, mas eu já sabia, cara. Simplesmente Keldon Johnson do San Antonio Spurs, beleza? Cara, Keldon Johnson é um cara que ele chegou na liga e eu vou falar que ele teve um início de temporada de novato meio apagado, né? Todo mundo sabe que quando você se é um novato na NBA, você não tem tanta minutagem, você não tem tanto espaço de jogo ou tanta oportunidade de pontuar, beleza? Mas o Keldon Johnson, cara, ele provou seu valor pro técnico do San Antonio Spurs, beleza? Representou saindo do banco, manteve o time em grandes vantagens, manteve o time numa grande colocação na classificação geral, e nada mais justo do que ele ganhar o prêmio de sexto homem do ano. E foi o que aconteceu, beleza? Palmas para Keldon Johnson. Cara, eu acho que não foi nada mais justo, beleza? Dentre os outros dois concorrentes que estavam acontecendo dentro dessa premiação, eles não tiveram marcas tão... como eu posso dizer? Não tiveram marcas tão significantes quanto o Keldon Johnson, sabe? Jogo que ele veio do banco e foi destaque da partida, jogo que ele veio e virou o jogo tipo de última hora, né? No último quarto. Então, simplesmente, cara, Keldon Johnson, sexto homem do ano, nada mais justo. Falando agora, família, de uma novidade que tá rolando aqui sobre Victor Wembanyama, né? A gente sabe como é que é esse alienígena, cara, é um moleque bizarro. É um moleque que chegou na NBA pra mudar a característica do basquete de vez. Vamos lá, gente, pra quem tá vivendo numa nave espacial ou tá se tocando na Terra por grande tempo, a galera que acompanha basquete vai conhecer melhor sobre ele, mas vamos lá. O Victor Wembanyama é um moleque de 22 anos, simplesmente com 2,31 m de altura e 2 metros e acho que 35 de envergadura, alguma coisa assim. O moleque é enorme, beleza? Fora o tamanho dele, o que acontece, gente? O moleque, ele sabe bater bola, ele sabe pontuar, sabe arremessar, sabe driblar. Cara, é um alienígena, é uma aberração do basquete, beleza? E o que acontece? O Victor Wembanyama, cara, além do prêmio de MVP que ele tá concorrendo essa temporada, ele ganhou o prêmio de defensor do ano, beleza? O ponto-chave em questão ali é que ele foi o defensor do ano mais novo da história da NBA, beleza? O cara marcou simplesmente um prêmio de defensor do ano com 22 anos de idade. 22 anos de idade, cara. É bizarro. Mas vamos lá. O que acontece? Eu vou citar alguns jogadores que... Foi mal. Eu vou citar alguns jogadores aqui que ganharam o prêmio de defensor do ano, só que já veteranos. Vamos lá. Kevin Garnett, Dwight Howard, temos também Marcus Smart, Rudy Gobert, né, mais atual. Mas, cara, simplesmente, cara, 22 anos e o cara foi defensor do ano, né? Desde a temporada de novato dele, ele marcou, né, continuou liderando a liga, né, em características de novato e agora não novato, né, veterano, em questão de tocos e rebotes, apesar, tipo, de serem as duas principais características que classificam o defensor do ano, né? Além de roubo de bola, obviamente. Mas enfim, Victor Wembanyama, maior defensor do ano, né? Defensor do ano mais jovem, no caso. E vamos lá. Eu acho que esse cara vai dominar a liga nos próximos anos.
Eu creio que o Santo Antonio Spurs vai para as finais da NBA também, né? Já deixando uma diquinha aqui, quem não sabe ou quem ainda não decidiu quem vai torcer nas finais da NBA, eu creio que o Spurs vai avançar. Mas enfim, é isso. Victor Wembanyama, defensor do ano, beleza? Família, a próxima notícia eu vou falar sobre André Iguodala. Pra quem não conhece Iguodala, cara, eu vou falar, né, quem é o Iguodala e vou falar a história do Iguodala, a história principal do Iguodala que todo mundo vai refrescar a memória. Seguinte, André Iguodala, ele é um dos jogadores da NBA que mais teve rodagem, tipo, em questão de anos. Então é um cara que ele rodou, se eu não me engano, acho que 18 anos na liga, alguma coisa assim. E é um cara que ele marcou o time do Golden State Warriors, né? É um cara que nas finais, acho que 2016, é aquele cara que ele foi fazer a bandeja e o LeBron James deu aquele puta toco, sabe? Aquele tocão que ele deu, tipo, de cima pra baixo na tabela, cara, foi lindo, de verdade, foi lindo, tá bom? E a especulação que tá rolando, gente, é que André Iguodala será o provável head coach do Golden State Warriors, né? Então, o que acontece? A gente sabe das movimentações que tá rolando dentro da equipe, né, de São Francisco. A gente sabe que eles estão numa reformulação de elenco, uma provável especulação de aposentadoria do Steve Kerr, que é um baita técnico, é um cara que marcou a geração e mudou conceitos do basquete até hoje. E eu acho que é uma especulação bem provável, porque a maioria dos insiders de basquete estão comentando sobre isso. Então, bom, eu não vou falar que foi uma fonte confiável, mas eu acredito que seja uma especulação fortíssima, já que tá todo mundo, né, dizendo sobre isso. E, cara, eu acho que o André Iguodala, ele tem muito a agregar também como técnico, no caso do Thiago Splitter também. Eu acho que é um exemplo que vale se comparar como igual. Porque é um cara que ele sempre teve o IQ, né, a inteligência de basquete dentro da quadra mais memorável. Família, esse aqui foi o primeiro programa do Entre Linhas. É um programa que eu creio que a gente ainda tá levando um pouquinho do jeito, mas a gente vai se acertando, certo? Esse Entre Linhas de hoje, pra mim foi muito especial porque dá início a um projeto que eu queria fazer há muito tempo, cara. Pra quem não me conhece, eu, cara, respiro basquete desde moleque, desde criança, basicamente. E é uma coisa que eu sempre comentei por hábito, sabe? Não dentro das câmeras, mas, por exemplo, numa conversa de bar ou entre amigos, é uma coisa que eu sempre tive a vontade de, pô, demonstrar meu conhecimento sobre, né? Eu sei que é meio relativo a gente falar sobre conhecimento, sendo que tem várias, né, opiniões e, enfim, jeitos de pensar diferentes. Mas é isso, cara. Agradeço quem assistiu até aqui. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui na Arena TV, beleza? Siga a gente no nosso Instagram, no Instagram dos nossos apresentadores. E tamo junto, família. Brigadão, viu? É nóis.